qualquer coisa mínimazinha, detalhes, pequenos como for, mas ele tira a natureza humana, ele tira o foco de Jesus, ele tira uma esperança que ela é presencial nas nossas vidas, a esperança da salvação. Sabe por quê? Que um homem rude, um homem bravo, um homem que questionava tudo, um homem que negou a Jesus, negou o mestre, mas ele se transformou num ser nessa terra. Ele se deixou se transformar em um homem de Deus, em um homem poderoso. Aonde naquela época os rabinos não ensinavam para gente que não tinha condições financeiras, mas Jesus veio trazer uma salvação para aquelas pessoas. Jesus veio trazer uma salvação para aqueles homens, e Jesus queria dar poder para aqueles homens, porque Pedro passava a sombra de Pedro em cima das pessoas e elas eram curadas. Aqueles homens levantavam a mão na direção das pessoas e elas eram ressuscitadas, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, porque se interessaram, se entregaram, abriram o seu coração verdadeiramente. É isso que Deus está falando essa noite. Temos que abrir o nosso coração verdadeiramente para alcançarmos esses poderes do Espírito sobre nós. Uma dúvida do achismo, talvez, ela não tem que existir, queridos. Ela não tem que ter. Você não tem que carregar isso. Você tem que ter certeza. Você tem que acreditar. Você tem que ter convicção de quem é Jesus. E Jesus prega o Evangelho, mas um grande homem, sábio, não conseguiu entender. E ele era um homem sábio, querido, mas ele não conseguiu entender. Mas depois que ele teve essa conversa com Jesus, ele conseguiu entender o que faltava na vida de Nicodemos. Era ele abrir os olhos, era ele tirar as escamas dos olhos. Você pensa que foi fácil para ele? Ele andava no meio do povo, ele era um dirigente, ele era um dos dirigentes, ele andava com Caifás, ele andava naquelas... Ele vai à madrugada com Jesus e diz: nós sabemos que esses milagres que o Senhor faz só pode ser concedido do céu. Ele diz: nós sabemos, mas eles não quiseram vir, Senhor, mas eu quero saber como é para mim entender sobre o Espírito Santo de Deus. Eles não querem, mas eu quero, porque eu quero uma oportunidade, Senhor, uma oportunidade de acreditar nesse Espírito. Foi isso que Nicodemos disse. Enquanto os outros ficaram, ele foi até Jesus. E Jesus fala para ele. E Jesus ensina ele. Mas Jesus disse para ele assim, no verso 10: o Senhor é o professor do povo de Israel e não entende isso? Você ensina as Escrituras, mas não entende isso. Ele ensinava as Escrituras, mas não entendiam. Eles ensinavam as Escrituras, mas não entendiam nada sobre o Espírito Santo. Eles só entendiam da natureza da carne. No deserto, eles só entendiam isso, querido.
estão entendendo somente isso, não estão entendendo o que é ser, o que é ter a natureza do Espírito Santo. E eu quero te falar que a carne é pecaminosa, mas o Espírito não é pecaminoso. A carne é pecadora, mas o meu Espírito tem que vencer a minha carne para mim não pecar, para mim não errar. É difícil vencer a carne? Não é fácil, queridos. É necessário. Porque se você for fraco, a carne vence. Mas se você lutar, o Espírito vence. Aleluia. E quando o Espírito vence, sabe o que quer dizer? Isso quer dizer que você nasceu de novo. O Espírito Santo na tua vida. Uma coisa é você ter autoridade espiritual na tua vida. Outra coisa é você querer tentar ter sem ter. Porque muitos estão tentando ter sem ter. Carnalmente. Profetizando por a carne. Orando por a carne. Existe um preço ao preço da busca, preço da entrega. É muito bonito a gente falar que os apóstolos curavam. É muito bonito a gente ver uma pessoa dizer assim: olha, orou e ficou curado. Mas e você? Como está? Como você está? Essa é a pergunta. Você tem alimentado o Espírito? Ou você tem alimentado mais a carne? A gente está aqui hoje, essa noite, desde o começo do culto. É o Espírito Santo que Deus deixou para que todos nós tenhamos um novo nascimento nas nossas vidas. Estamos à véspera do encontro com Deus. Muitos não entendem. Muitos não entendem o que é um encontro, um verdadeiro encontro, impactar no encontro com Deus. Parece que eu fiz o meu encontro e agora a minha vida está numa correria tremenda, uma correria mundana, porque eu estou vivendo ainda no mundo, e tudo aquilo que tem aqui no mundo é para atrapalhar a nossa vida. Não foi colocado nesse mundo. Tudo que tem aqui, queridos, é para atrapalhar a nossa salvação. Você sabia disso? Você pode ser meu emprego para atrapalhar a tua salvação. Com certeza. O emprego tira da presença. Ele vira um cansaço. Mas é necessário ter um emprego, porque o nosso ganha-pão. Não é verdade? Aí é luta. Aí é busca. Aí é entrega. Porque senão a carne vence. E quando a carne começa a vencer, eu começo a fazer o que? A vontade da carne. Isso é só um exemplo, queridos. Isso é só um exemplo pequeno, aonde atinge a igreja toda, porque todos trabalham. Não é verdade? Todos trabalhamos e todos necessitamos do nosso salário. Mas é um cansaço. E o cansaço ele nos tira a vontade de orar. Aquela oração que você fazia de meia hora, ela vira 5 minutos e já está bom. Ainda tem aquele que ora deitado, é mais rápido para dormir. Não é? O que ora deitado é mais rápido. Senhor me perdoa hoje porque eu estou muito cansado, Senhor, tá? O Senhor está olhando assim. Se aquele prego fosse na tua mão,